Bem, um abraço a todos, estamos aqui, Conexão Regional, blog Notícias aqui no Cariri Oeste. Estou aqui na residência do prefeito Moés Loyola e a gente pediu um tempinho para ele para bater um papo, conversar. Praticamente um ano de administração, né, Moés? Não adianta remoer passado, que não vai construir presente, muito menos futuro. E você é sabedor disso. Você já fez o que foi possível, está tentando e trabalhando para construir uma nova realidade para Campos Sales, né? Com progresso, com qualidade de vida para as pessoas. Eu queria que você falasse, mês de setembro, né? Como é que você enxerga o que você já fez e que você tem uma autocrítica muito boa, até pelo conhecimento político e administrativo que você tem ao longo da sua vida. Em primeiro lugar, um abraço a todos que me acompanham. Prazer muito grande estar com você nesse papo. A gente tem, primeiro, eu acho que curar algumas mazelas que o município tinha, tem, vai ter ainda, tem parcelamentos, tem saída de inadimplência, tem dinheiro tirado de conta indevidamente, tem dinheiro que foi parar que ninguém sabe aonde foi parar, tem tudo isso. Tem, por exemplo, inquéritos em Ministério de Saúde, sabendo por que é que o médico chegou a ganhar por mês aqui quase 200 mil contos, tem tudo isso. A gente tem que enfrentar todas essas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, tem a boa vontade, tem tido a compreensão. O município, estruturalmente, ele tinha dado uma parada, evoluiu em alguns setores, a gente não pode negar que tem havido uma evolução até no sentido de promessas, e a gente tem tentado, principalmente, nessa cura de mazelas, 9 meses é gravidez, 9, camisa 9 na seleção e artilheiro, 9, setembro, tem um bocado de coisa. Mas a gente tem realmente evoluído, tem sido realmente muito difícil, não é fácil, há uma cultura de dificuldade, já é o 8º mês que a gente paga rigorosamente em dia, dentro do mês, mas a gente dizer que está tudo um céu, que está tudo na beleza, está não. O município tem mazela, o município falta água, o município falta saneamento, o município ainda tem que evoluir muito saúde, cobram muito hospital. O hospital não pode ser só um ambulatório, não pode ser só curativo, aplicação de injeção, fazer que atende. Tem que se estruturar um hospital com exames profundos, com saneamento profundo de modo geral, que eu só acredito numa saúde quando a gente tentar diminuir as viagens de ambulância em estrada. Se a gente diminuir essas viagens é porque está havendo um atendimento interno. E eu acho que a gente tem uma equipe médica, tem boas revelações nessa área de saúde aqui, tem excelentes nomes nessa área. O hospital já foi testado em 2 ou 3 vezes. No acidente de fronteira, o hospital foi testado e saiu bem. Na dificuldade, para quem eu queria torcer realmente pelo total seu restabelecimento do vereador Dr. Neto, o município teve condição realmente de atender uma emergência dentro das suas limitações. E aquilo que a gente tem que ter estruturado. Dizer para você que tudo, então, a gente está tentando tirar do papel alguns projetos que não são nem nossos, que não eram nem nossos, mas que estavam mortos. O município tinha perdido R$ 1 milhão, por exemplo, na beira do canal, ali para deixar um projeto mutilado. A gente foi recuperar. A gente está recuperando, por exemplo, essa creche que vai ser construída aí ao lado de onde foi a cadeia pública. A gente transformar uma cadeia no colégio é um bom exemplo, né? Eu acho que tem sido no Brasil diferente, transformar colégio em cadeia. E a gente está saindo exatamente, simbolicamente, de tudo isso. Folha em dia, um certo equilíbrio, mas com muita dificuldade. Ficou uma dívida que a gente está esperando exatamente por uma votação do Congresso Nacional a nível da diminuição. O município tem que pagar o que gera dentro do mês em termos de INSS, e tem que pagar uma dívida que vem por aí, que foi deixada, que é superior a R$ 25 milhões nos 4 anos, é muita coisa, mas dentro desse princípio, dessa responsabilidade, não de cultuar o ódio, cultuar o ressentimento, mas tendo naturalmente a vergonha na cara e tentando resolver os problemas. Eu sabia que não era tão fácil, eu não posso lamentar, eu não posso exatamente, a culpa não é minha, mas a responsabilidade tem que ser minha, eu tenho que trazer para mim o pagamento em dia, o remédio que tem que ter, alguma coisa ainda falta, alguma reclamação ainda tem, mas se você comparar o que era, por exemplo, há 10 meses atrás e o que é hoje, eu já tenho certeza que houve uma evolução muito grande. Longe de ser aquela esperada pela população, mas já foi realmente bem grande. São muitas frentes, né, Moés?
E mesmo com todas essas dificuldades que você vem enfrentando, né, de falta de recursos, desaparecimento de dinheiro, as coisas estão andando. Você anunciou agora durante o dia 7 de setembro, e a gente colocou no blog, né, as reformas das escolas, né, que é necessário. Há muitos anos... Tá tudo caindo nos pedaços, né? Muito, né? Muito. Aí eu não posso culpar só, eu passei tudo isso no meio, também estava lá. Então, responsabilizar só uma pessoa, eu acho que não é o caminho, por hipótese nenhuma. Campos Sales tem um bocado de mazela. Por exemplo, aqui tinha um funcionário que ganhou uma questão sozinho e que está tentando levar do município 4,5 milhões de reais por um salário que ele ganhava, que não era 2 salários mínimos por mês. Aplicação. Mas ainda bem que a gente tem a justiça corrigindo, a gente vai atrás desse dinheiro que já foi tirado indevidamente da conta, a gente vai atrás, vai tentar recuperar. E tem tudo isso. Colégio, eu fui olhar o João 23, depois que foi desocupado, depois que houve a mudança. É como tudo se tivesse colado a grude, entendeu? É o azulejo caindo. A gente nota que aquela preocupação de uma mãe que disse: esse colégio pode ruir, pode cair. Exatamente. A gente nota que ela tem razão, porque uma tesoura daquela pode desabar de repente. Deus queira que nunca aconteça e Deus queira que, se aconteça, esteja totalmente vazio. Então, a gente está recuperando já 3 colégios, partindo para isso, já licitando mais 3. Já tem essa creche que vem aí, já tem essa escola a caminho do Caldeirão ali que vai reiniciar, já tem quadros esportivos que está reiniciando. Então, a gente, dentro da letargia, dentro da dificuldade, a gente está tentando, naturalmente, sobreviver e devolver realmente a dignidade ao nome de Campos Sales. Uma das grandes preocupações que você sempre teve, né, ao longo dessas suas administrações, primeira, segunda e agora na terceira, foi com a zona rural e principalmente no tocante ao abastecimento d'água. E eu estava vendo, eu sempre acompanho e divulgo os vídeos que você faz, essa parceria com o CISAR, mas uma preocupação também muito importante. Está secando tudo, cara. O lençol freático está indo embora. Secando. É um negócio, eu nunca tinha visto tão consumido, não. Esse poço da Vazia era uma dádiva, era uma coisa divina, era um presente de Deus. Atendendo, por exemplo, ali a 280, quase 300 famílias ali, está seco. Né? A gente tem que procurar, injetando outros poços com menor capacidade, reduzindo de lá. A gente sabe que não tem mais aquele 10, 12 mil litros d'água por hora, está resumido a 3 mil, a 2 mil, e tem que atender. Os meninos estão lá, naturalmente, com a água do banho que se acostumou, porque é água bruta. E a gente tem, o açude do acampamento está no volume morto já, né? Menos de 4% da sua capacidade. Então tem isso, daqui a pouco vai começar a morrer peixe lá, vai começar a secar, e a gente tem que ter essa saída. Nós conseguimos uma obra lá do Barão do Aquiraz, Paquixariú, que está pronta já para começar, já está licitando. E a primeira coisa que a construtora me perguntou é se tem água, né? Quer dizer, não tem água também. Tirar a água hoje do recurso até que é animal lá para a sobrevivência dos bichos, como a gente diz. Então eu assumi no dia 1º de janeiro, nós estamos com 9 meses, e hoje, por exemplo, a gente já tem quase 30, 35 poços perfurados ao longo dessa caminhada. Eu tenho procurado exatamente ver, não tenho olhado cara, não tenho olhado partido, tenho olhado principalmente necessidade e principalmente sobrevivência. A coisa mais triste que você pode acontecer no curral é o gado urrando com fome ou com sede. É o bicho, por exemplo, atrás de alguma coisa para beber e não tem aquela água para beber. Então a minha sensibilidade, aquilo que eu fiz aqui no passado vai ter que ser feito de novo, porque eu não vejo grande condição de se atender rapidamente. O poço profundo que abastece Campos Sales, que vem lá do Araripe, reduziu a capacidade em mais da metade, a bomba praticamente não funciona mais. O caldeirão ainda, o Barro Branco é quem dá uma resposta ainda, mas são 70 mil litros por hora para abastecer Campos Sales, quando a gente precisa de 130 mil litros de água por hora, exatamente injetada aqui. Então a gente tem essas limitações, a gente tem essa preocupação, e aquele cenário, por exemplo, da caixa d'água no meio da rua, eu estou sentindo que vai ter que voltar. Mas, falando nisso, eu vou voltar a um assunto antigo aqui, porque eu acompanhei, na época eu trabalhava assessorando a prefeitura de Pio Nono, quando foi construída a barragem Piaus, ali entre São Julião e Pio Nono. Inclusive a presidente da época, que era Dilma, veio inaugurar,
E é um projeto enorme. E nesse projeto eu estou dizendo... Enorme e bonito, né? Eu estou dizendo de um sentimento bem bonito, né? Eu estou dizendo que, nesse projeto da Piauí, existe a possibilidade de uma adutora para Campos Sales. Porque a água ela é do Estado, né? Da União. Nós temos que pensar. A adutora que não deu certo ainda foi a do Araripe, que é a que a gente mais fala. Ela já foi feita, refeita e não resolveu o problema. E outra coisa, uma adutora, ela só resolve o problema de uma cidade quando você vai na torneira e bebe água daquela torneira. Nós não temos hoje condição nenhuma de consumir água do Araripe, nem do Barro Branco. Então, aqui há muito tempo, para cabelo de mulher que realmente se trata bem, que cuida bem do cabelo, a água pesada, não dá, tem muito sal. Exatamente para beber é que não dá mesmo. Se você escovar o dente com a água que vem do Poço Profundo do Araripe, você tem um pouquinho de gastrite, você tem um pouco de acidez e você tem um pouco de dificuldade. Então, Piauí, que você falou aí, podia ser uma alternativa, apesar da água... No projeto existe a possibilidade de construção do adutor. Mas a água é universal, apesar de ser uma água do Piauí, é universal. Saber como é a situação. Então nós temos ainda Águas Belas, que é uma alternativa, nós não vamos falar agora porque nós estamos combinando com o governador, descobrimos também uma fonte d'água, que essa água é perdida, está indo embora, nunca caiu para o acampamento, não faria falta nem ao acampamento, nem a Antonina, e me parece que também não faria falta nenhuma, porque ela vai para o Jaguaribe. A gente descobriu exatamente essa fonte d'água, estamos vendo com o governador, para ver se a gente consegue. Eu acho que a gente tem que construir aqui uma rede de atendimento que saia de Antonina ou que saia do Assaré, ou que saia, por exemplo, de lá do Piauí. Mas a gente tem que resolver definitivamente algum dia o problema da água do município de Campos Sales. Nessas frentes que você enfrenta, né, e são necessárias serem enfrentadas, a questão da educação, a estruturação de Campos Sales, que existe ainda muita necessidade nesse sentido. E a educação é muito importante no sentido de formar profissionalmente. A URC é um instrumento muito bom. Eu não sei se você em algum momento já conversou, que nós já tivemos uma conversa lá atrás com relação ao sistema FEComércio. Vem aí o Instituto Federal. Quer dizer, essas frentes aí, como é que estão os trabalhos no sentido de que elas possam ser realidade? Trazendo a consciência, vai chegar, por exemplo, a URCA vai ficar muito distante do posto do Detran. E para quem pensa Campos Sales grande, tem que pensar num anel viário para Campos Sales. Tem que tirar, por exemplo, carreta de dentro de Campos Sales. Tem que mergulhar, por exemplo, num ponto e sair no outro ponto da cidade. E isso a gente já está levando. Isso são aproximadamente 12 quilômetros de via que isso tem que acontecer. Então, são todas essas casos. A gente eu tenho visto assim um sentimento, um cidadãozinho chamado Totonho, ali no Caldeirão Comprido, fazendo vamos dizer, uma produção de melancia quase que braçal. Aquilo ali é da gente ficar de coração, por exemplo, sensibilizado. Aí o que ele disse, tudo que eu queria era água. No outro dia encostei lá, o poço foi cavado, 6 mil litros de água para ele plantar a melancia dele. A gente tem que incentivar. Um doido, no bom sentido, do Campos Sales, que foi morar lá pelo Pará, lá pelo Amazonas, não sei o quê, que descobriu o açaí como fonte. Aí tá, se você olhar, tá postado inclusive aí na internet, produzindo açaí no Caldeirão Comprido. Quer dizer, o que faltava lá? Ele faltava 2 mil litros de água por hora, para ter isso aí. Vai lá, cava o poço e incentiva. Então, eu acho que a prefeitura tem que estar sintonizada. Nós já abrimos mão aqui de muita coisa. Nós abrimos mão da mandioca. Mandioca hoje é a tradição, hoje é a pátria do salitre, é a mandioca. Se você tirar a mandioca do salitre, o salitre praticamente mingua, não é isso, na verdade? Acaba. Mas houve no filho de salitre, no morador de Salitre, uma conscientização de que ele ia ter que sobreviver da chapada, da serra. Ele ia ter que viver da mandioca. Então a mandioca do Salitre, hoje você chega no supermercado lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, ela está embalada, ela está ensacada, até como outra região. Mas você vai olhar, acompanha, por exemplo, faz o rastreamento e você chega à conclusão de que em São Paulo ou no Rio, muitas vezes você está mastigando a farinha do Salitre. Você tem seu tempo corrido, eu não quero tomar muito seu tempo. São muitos assuntos que, possivelmente para frente, se for possível, né, a redundância que vale, que a gente possa conversar mais aqui nesse ambiente descontraído, sem nenhum tipo
né? A gente podia fazer isso aqui uma vez por mês, tranquilamente, né? não tem isso é bom. Porque nós temos... Mesmo porque é muito bom trabalhar com gente que sabe perguntar, com gente que não tem a segunda intenção, com gente que não tente derrubar, com gente que não tente, por exemplo, só destruir, mas contribuir. E isso é importante, porque eu chamaria a atenção, o Campos Salles não é meu. Campos Salles é do filho de Campos Salles. Eu não tenho, por exemplo, aqui nenhum parente de primeiro grau. Campos Salles é de quem aqui chega, como você chegou e eu também, que não sou. Por exemplo, eu posso ter todo tipo de processo aqui que quero fazer, mas se existe um processo que eu não posso ter aqui é nepotismo. Eu não tenho ninguém da minha família para empregar aqui. E o que se faz em política, geralmente, é se botar, ou tentar se botar toda a família para dentro do sistema. E isso hoje não é mais dentro da transparência, não é mais admissível. Então eu tenho realmente, eu quero muito bem, voltei já com mais limitações, a minha idade é outra, o meu amadurecimento é outro, mas a minha sensibilidade é a mesma. Eu queria muito trabalhar e eu queria fazer tudo aquilo que eu fiz em 8 anos no passado, eu queria fazer nesses 4 anos. São os 3 anos e pouco de ouro da minha vida. E eu queria só exatamente que Deus me desse muita saúde. A religiosidade tocou, bombou a festa de Campos Salles religiosa, bombou a festa no Mirante. Coisa mais bonita do mundo é eu estar num restaurante isolado no Juazeiro do Norte, chegar uma senhorinha depois do evento aqui que aconteceu e disse: como é que você conseguiu fazer aquela coisa tão bonita lá em Campos Salles? Que eu posso ir lá conhecer, é aberto? Eu digo, mais do que aberto. O Mirante, apesar de estar todo hoje monitorado por câmera, porque já estavam brincando, por exemplo, de brincadeiras não permitidas lá no Mirante, até blasfemicamente, se é que existe esse termo, mas a gente teve que monitorar também o Mirante. E quando a gente chega hoje no Juazeiro do Norte, que falam no Mirante, outro dia eu estava numa mesa de um restaurante, uma pessoa na mesa sentada ao lado disse: mas Campos Salles tem um monumento lindo. Eu não sei se era uma brincadeira comigo que estava de lado, quer dizer, a gente se emociona, a gente toca realmente na alma da gente, e aquilo ali, aqui abraçar a dona Neuma, que foi uma pessoa tão desprovida de apeguismo, por exemplo, material, uma pessoa que negociou fácil, que doou grande parte, e é uma pessoa que merece. Eu vi até a doutora Fátima Feitosa fazendo aí uma campanha de reconhecimento, de resgate, e eu acho que a gente não eu não cometi essa omissão, sempre tenho falado que ela tem contribuído, mas a gente tem que reconhecer a família da professora Neuma, que realmente deu uma parcela de contribuição muito grande para a construção do Mirante. Pois é, nós temos muitos assuntos e vários setores importantes que você está trabalhando. Municípios pequenos, o Brasil é feito de municípios pequenos. Eu sempre digo o seguinte: a política, quando ela é feita com o objetivo realmente de ajudar as pessoas, de coletivamente fazer o que é necessário, as pessoas passam a acreditar. E isso vai muito de quem faz a gestão. Deixa eu citar aqui 2 exemplos. Carlos Alberto, que estava em casa no final de semana, sem ter muito o que fazer, até pela terapia ocupacional. Aí volta para o Carlos Alberto a oportunidade, o tempo de preencher, de estar no campo de futebol, interagindo, transmitindo o jogo, fazendo alguma coisa, saindo do fundo da rede, saindo da cama, indo fazer alguma coisa. A motivação de você, por exemplo, se banhar, se ajeitar, ir para um campo de futebol, saber que tem um campeonato para transmitir. Vamos lá, eu vi uma coisa muito essa semana, vendedor ambulante. Ele disse: seu Moés, eu nunca ganhei tanto dinheiro como nos últimos dias em Campos Salles. Todo evento que a gente foi, festa do município, festa religiosa, tudo a gente vendeu muito bem. Quer dizer, a gente pode, exatamente, isso é uma cadeia, a gente pode pagar em dia para que o cidadão tenha direito à promoção do supermercado no fim do mês, à promoção do outro supermercado no fim do mês, entrar aquele dinheiro, tomar aquela cervejinha no último dia do mês, exatamente de confraternização, fazer aquele almoço bom em família. Então tem tudo isso. Nós estamos lançando um projeto para esse final de ano, é um projeto super bonito, que é o projeto Luzes do Sertão, que a gente quer trazer para cá a mesma coisa que tem na festa do município. Se mora em Fortaleza, vem passar o Natal com a família aqui, faz um prato de comida, leva para a praça, faz um festival de gastronomia, interage, acaba com o ódio político, acaba com o ressentimento político, se cumprimenta, os nichos se não, que são criados. Se não se ama, se respeita, né? Pelo menos eu acho que é o respeito. Muitas vezes diz: você é de gelo? Não, eu acho que a gente tem que dar exemplos.
Se eu ficar batendo boca, se eu ficar, por exemplo, tentando destruir as pessoas, como algumas pessoas tentam me destruir, o que é que vai acabar? Vai entrar numa cadeia de ódio, de ressentimento que não vai acabar. Aqui foi criada uma sexta-feira 13, que é o sujeito ir para o microfone de uma determinada emissora e passar 2 horas esculhambando. E aqui para nós isso não convence mais, porque isso já está com 8 anos e não conseguir exatamente o intento desejado até agora, nada abalou. Quer dizer, isso é como fé, trabalho de quem é homem público, que é dedicado. Eu tenho um bocado de mazelas, eu tenho um bocado de defeitos, eu não sou muito simpático muitas vezes, eu não sou muito agradável muitas vezes, mas eu tenho uma consciência tão... Eu chego aqui, por exemplo, eu tenho um santuário de trás da minha porta, que eu olho para Nossa Senhora e digo, bom, o que eu pude fazer hoje eu fiz. Amanhã você me ajuda a resolver. Eu tenho esse diálogo com a Mãe de Deus dessa maneira. Eu tenho a sintonia divina dessa maneira. Eu, por exemplo, confesso meus pecados todo dia que eu chego para dormir, mas peço principalmente proteção e sabedoria para começar a agir no outro dia. Mas muito obrigado por essa primeira oportunidade de conversar aqui para o meu blog, Conexão Regional, que da nossa forma, miudinha, a gente procura colaborar nesse mesmo sentido. Eu sempre pensei Campos Salles como morador daqui, não filho daqui, mas com a melhoria coletiva dela, da cidade e do município... Atinge todo mundo. Que aí todo mundo atinge todo acaba mundo. ganhando. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu acho que era bom que tenha. A gente estava... Agradar todo mundo, nunca vamos conseguir. Depois do 7 de setembro, nós fomos aqui para uma pizzaria. Eu ando muito pouco de noite, eu saio muito pouco de casa. Confesso para vocês que eu gosto, por exemplo, de estar em casa à noitinha, à tardinha, não sair. Eu gosto da minha garrafa de vinho. Eu confesso, por exemplo, eu gosto realmente da minha taça de vinho no fim da tarde, no começo da noite. Quando não tem vinho, eu gosto da minha cerveja, mas eu gosto muito da minha casa. Eu gosto de estar em paz na minha casa. Eu gosto de fazer o churrasco. Mas eu fui, depois do 7 de setembro, para determinada pizzaria. A gente vê todo mundo sorridente, feliz. Não há uma piada. Voltou o sorriso. Quer dizer, é isso, pode esse sorriso. Você até um programa, Voltou o sorriso. Porque isso é verdadeiro. Que poderia ser um tratamento até dentário também. Voltou o sorriso. É verdade. Obrigado, Moés. Um abraço para você, cara. Obrigado a você. Que Deus proteja a todos nós, que Campos Salles continue a todos nós, no caminho, no trilho certo. Se Deus quiser, com a proteção da Mãe de Deus. Bem, estive aqui com o prefeito Moés da Hora, direto da casa dele, por Conexão Regional. Nós vamos divulgar e multiplicar esse bate-papo. Espero que outros ocorram, para que a gente possa falar com simplicidade, direto, sem rodeios, mas falando principalmente aquilo que é possível, aquilo que é plausível e aquilo que o prefeito tenta fazer, obviamente que não só, mas contando com a equipe que ele escolheu, aquilo que ele pôde escolher. Limitada, porém dedicada. É verdade. Então, vale mais a qualidade que a quantidade. Muito mais, mas muito mais. E vale mais a boa vontade, vale mais o jeito de fazer do que muitas vezes a ostentação. Muito obrigado, Moés. Carlos Alberto para o Blog Notícias Conexão Regional.